Bom dia, graça e paz. Como é que você está nesta manhã? Aleluia, louvado seja Deus. Quero te agradecer mais uma vez pela honra de ter você como ouvinte desses devocionais que o Senhor me entrega e eu compartilho com vocês. No devocional de hoje, eu queria te fazer uma pergunta. Existem dois tipos de pessoas: aquelas que levantam e aquelas que abatem. Lá em Tiago 3, versículo 11 e 12, vai dizer assim, que de uma mesma fonte não pode jorrar água doce e água amarga. E o devocional de hoje vai estar falando sobre essas características nossas. E como o Tiago mesmo diz, nós não podemos jorrar água doce e águas amargas no mesmo tempo. E lá em Provérbios 10, versículo 11, vai dizer assim, que as palavras dos bons são fonte de vida, mas as palavras dos maus escondem a violência. E ainda em Provérbios 16, 24, diz assim, as palavras suaves são favo de mel, doce para a alma e saúde para os ossos. E Provérbios 18, 21 diz assim, que a nossa língua tem o poder da morte e da vida. E aquele que bem a utiliza comerá do seu fruto. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Aleluia. Sabe, muitas vezes nessa vida, nós somos o remédio na vida de outras pessoas, ou o veneno. Quantas vezes você já curou uma pessoa com um abraço, com um sorriso, com uma palavra, com uma visita inesperada, ou até mesmo com uma mensagem de ânimo? A sua presença muitas vezes alegrou a vida de alguém. E é um poderoso remédio contra a tristeza, contra a dor, a depressão e o sofrimento da alma. Estar presente na vida das pessoas que amamos é um milagre poderoso que pode transformar em um processo de cura absoluta. Você faz parte da caixinha de remédio de alguém? E para ilustrar esse devocional de hoje, eu vou usar um filme que passou em 2010, mais ou menos, não tenho certeza. Chama-se O Discurso do Rei. Se você ainda não assistiu, assista. É um ótimo filme. Esse filme conta a história de Jorge VI, rei da Inglaterra, que ele se tornou monarca quando seu irmão abdicou o reino para se casar com a plebeia. Nem era ele para ser o rei, mas como o irmão abdicou para casar com a plebeia, a coroa ficou para ele. Na época, estava explodindo a Segunda Guerra Mundial. E o governo, ele queria um líder articulado, uma boa oratória, com um discurso forte, sabe? Porque naquela época, o único meio de comunicação era o rádio. Não existia, né, o poder visual que nós temos hoje. Porém,
O rei Jorge VI era gago desde os 4 anos. Mas a dedicação e o empenho da sua mulher Elizabeth foi um agente fundamental e encorajador que ele precisava para superar o problema da gagueira. Ele precisava governar em meio a uma guerra. Depois de procurar diversos profissionais da época, sua esposa Elizabeth contratou um fonoaudiólogo de nome, de peso. Ele precisava vencer o medo de falar, superar a gagueira. Assim como os traumas vividos na infância, os maus tratos sofridos por suas babás, a distância dos pais, que fizeram com que ele desenvolvesse um problema de autoestima. Tudo isso na infância provocou essa gagueira aos 4 anos. Os pais nunca estavam presentes, as babás o maltratavam e a autoestima dele foi lá embaixo, se sentindo desprezado, abandonado. Ela contratou Lionel, um fonoaudiólogo e terapeuta que se tornou amigo, confidente e um remédio na vida do rei Jorge VI. Sabe, na Bíblia tem relatos de pessoas que foram fontes de encorajamento em circunstâncias difíceis na vida de alguém. Estou só traçando um paralelo, tá? Moisés também era gago, lembra? Ouviu do Senhor que o seu irmão Arão falaria por ele, caso precisasse. Lá em Êxodo 4,16 diz assim: Arão falará por você diante do povo. Ele será seu porta-voz e você será como Deus para ele. É engraçado que a Bíblia não relata em nenhum momento que Arão falou por Moisés. Outra vez foi na guerra, né? Lá em Êxodo 17, de 8 a 16, que conta que eles foram na guerra contra os amalequitas. Josué escolheu homens valentes e corajosos, porém Moisés, Hur e Arão estaria com ele no alto do cume. E a história nos relata, quando a guerra acontecia lá embaixo, Moisés estava com as mãos levantadas, orando ao Senhor. E diz que enquanto ele estava com as mãos levantadas, os israelitas venciam. Porém, quando ele abaixava a mão, porque estava cansado, os amalequitas prevaleciam. Nessa hora, Hur e Arão, que estavam com Moisés, um de cada lado, apoiou o braço dele, para que ele continuasse de mão levantada. E assim, Israel venceu os amalequitas. Lá em Lucas 1, do 42 ao 45, nós vamos ver a história de Isabel e Maria. Elas eram primas. Isabel já estava grávida de João Batista, que viria antes de Cristo, abrindo o caminho, preparando as veredas. Você lembra que Maria se retirou da cidade dela e foi visitar a prima? E quando ela chegou lá, ela foi muito bem recebida, dizendo que honra eu tenho
de receber a mãe do meu Salvador. E disse que o bebê na barriga dela estremeceu de alegria. Palavras encorajadoras para aquela jovem grávida, ainda abandonada pelo noivo. Ah, meu Deus, como é bom, na hora da dificuldade, encontrar palavras que são mel e saúde para os ossos. Lá em Atos 9, nós vamos ver a história de Paulo, que depois de cair do cavalo a caminho de Damasco, se tornou de perseguidor em perseguido e pregava a palavra e ninguém acreditava nele. E quando ele foi ter com os discípulos não queriam recebê-lo, porque não entendia como Paulo tinha mudado de lado de repente. E foi nessa hora que Barnabé o apoiou e o colocou no meio dos discípulos e disse: esse homem nasceu de novo e agora ele é um dos nossos. Aleluia. Palavras encorajadoras. A orientação de Cristo para nós é: amem, animem, edifiquem uns aos outros. 1 Tessalonicenses 5:11. Pelo que exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. É isso que o Senhor quer para nós. Que nós sejamos aqueles que animam e edificam a vida do outro, com palavras, com ações, com amor. E eu espero que esse devocional te incentive a ser a caixinha de remédio na vida de alguém. Em nome de Jesus.